Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal de Cidade a Cidade. Eu sou o Breno, e se você é novo por aqui, este é um espaço onde falaremos de temas complexos do Brasil, sempre com base em dados e pesquisas. E hoje vamos falar sobre um daqueles temas que parecem técnicos demais, mas que na verdade explicam muito sobre por que o Brasil não anda como deveria. Os municípios pequenos, aqueles com menos de 5.000 habitantes, que simplesmente não se sustentam, sozinhos, é claro. Antes de começar, eu preciso pedir para você, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você acredita que precisamos falar mais sobre a estrutura real do país, clique no like, ative o sininho e se inscreva no canal. E claro, compartilhe este vídeo com quem você sabe que vai discutir isso seriamente. Agora preparem-se, o que vocês vão ouvir pode ser desanimador, mas é necessário. A verdade, quando bate, é implacável. Ela não traz alívio, apenas a verdade nua e crua. É a realidade sobre as cidades brasileiras com menos de 5.000 habitantes. É uma das mais óbvias, documentadas e, ao mesmo tempo, mais intocáveis do nosso fracasso como nação. Isso é uma questão de matemática básica, de aritmética pura. Tomemos como exemplo a cidade de Anahy, no Paraná, com população um pouco maior de 3.000 pessoas. Então, qual seria a base econômica real desse lugar? Que atividade produtiva? Qual é a geração de riqueza que seria capaz de sustentar toda a estrutura de um estado em miniatura? E a resposta é nenhuma. Isso para mim se trata de uma impossibilidade, onde a receita dessas cidades chega a ser risível, frequentemente abaixo de 10% de seu orçamento. O resto, 85%, 90%, vem de transferências da União e dos estados. Eles não geram riqueza, mas consomem. São como órfãos adultos, que são eternos dependentes da mesada dos pais, que somos nós, contribuintes. E para onde vai esse dinheiro? A verdade nos força a encarar a resposta, onde a maior parte não vai para o serviço. Não vai para a saúde, educação, asfalto ou saneamento. O clichê de sempre. Vai para a própria máquina que deveria supostamente fornecer esses serviços. Vai para os salários de prefeitos, secretários, vereadores e de seus assessores. E também vai para o custeio da estrutura que são a prefeitura e a Câmara Municipal. E claro que tem o custeio de carros oficiais, gasolina e as diárias. Isso em uma cidade de 5.000 pessoas. O custo é astronômico. Chega a ser obsceno. O resultado é previsível. Serviços públicos horríveis ou inexistentes. E adivinha qual a solução da prefeitura para qualquer problema? É o ônibus. Coloque-se o cidadão em um ônibus e o exporta para uma cidade maior. Isso é o ápice do fracasso, onde o governo, incapaz de fornecer o serviço, fornece o transporte para fugir do local onde não fornece o serviço. O que é a solução lógica, racional e óbvia para qualquer um que olhe os números sem as lentes distorcidas da política? É a fusão, que é transformar dezenas desses municípios em distritos de cidades maiores, economicamente sustentáveis, capazes de oferecer economias de escala e, finalmente, serviços de qualidade. A conta é clara: menos prefeitos e vereadores e mais investimento em resultado. É tão óbvio que chega a doer. E alguém tentou. Em 2019, no auge de um governo que se elegeu prometendo acabar com o velho jeito de fazer política, o ministro Paulo Guedes e sua equipe no Ministério da Economia olharam para esse problema e propuseram a solução óbvia: o Plano Mais Brasil. Previa a extinção de mais de 700 municípios que se encaixavam no perfil de extrema dependência, aqueles com menos de 5.000 habitantes e que arrecadavam menos de 10% de sua receita. A proposta era técnica e fundamentada. Apontava para uma economia de dezenas de milhares de cargos políticos e uma liberação de recursos na ordem de bilhões para serem realocados para onde importavam: saúde, educação, infraestrutura, entre outros. Era, em essência, um surto de lucidez em um sistema de escuridão. E o sistema rejeitou o anticorpo. A proposta foi recebida no Congresso Nacional não como uma oportunidade de modernização, mas como uma declaração de guerra. O que Guedes viu como números em uma planilha, os deputados e senadores viram como a ameaça de extinção de seus currais eleitorais, de suas bases de poder local, dos feudos que garantem sua reeleição e sua influência. Cada um daqueles municípios é um centro de poder. Um prefeito é um general de um exército de votos. Um vereador é um cabo eleitoral. Uma estrutura municipal é uma máquina de empregos
de favores, de emendas e de corrupção. Extinguir o município não é apenas simplificar a administração pública, é decapitar uma rede de poder que se entranhou no Estado brasileiro há décadas. A proposta foi massacrada, nunca chegou a ser seriamente votada, foi sufocada em comissões, diluída em discussões intermináveis e finalmente abandonada à míngua, porque o custo político de enfrentar essa máquina era alto demais para um governo que, no fundo, também dependia dessas mesmas redes para sobreviver. A lucidez foi derrotada pela realidade política mais primitiva. A racionalidade perdeu para o instinto de preservação. Aqui reside o cerne da questão. A solução não é complexa, ela é conhecida, óbvia e documentada. O que falta não é conhecimento, técnica ou um plano. O que falta é algo muito mais raro e poderoso: a vontade política real. Mas não qualquer vontade política. É necessário um tipo específico, quase impossível, de líder. Não basta estar no poder, é preciso estar disposto a queimar o poder. É preciso estar disposto a cometer uma espécie de autoimolação política, em nome de um projeto maior de país. Porque o político que tocar seriamente nisso declarará guerra a uma das forças mais poderosas do sistema, o lobby municipalista, a bancada dos prefeitos, a base do Congresso, que depende dessas estruturas. Esse líder teria que estar disposto a gastar todo o seu capital político, toda a sua popularidade, todo o seu poder de barganha em uma batalha que não gera dividendos eleitorais no curto prazo. Os benefícios da fusão de municípios são difusos. Melhora na eficiência de Estado e na economia de longo prazo. Melhora na alocação de recursos também. Os prejuízos políticos são imediatos, concretos e fatais. A ira de centenas de prefeitos, a revolta de milhares de vereadores e cabos eleitorais, a oposição ferrenha de deputados e senadores que se veem ameaçados. Esse líder teria que ser um paradoxo, um político com alma de um não político. Alguém que chegou ao poder, mas que está disposto a sacrificar o poder em nome de um princípio técnico, de uma racionalidade administrativa. Alguém que prefere deixar um legado de país melhor do que um legado de reeleição. A história brasileira é a história de praticamente qualquer democracia. Mostra que esse tipo de líder é uma anomalia, um unicórnio político. O sistema é desenhado para selecionar e promover sobreviventes, aqueles que sabem navegar, negociar e não mexer em vesperos. O mecanismo de seleção natural da política é hostil aos idealistas, dispostos ao suicídio político. Portanto, a solução existe. Ela está na ponta da língua de qualquer economista ou administrador público sério, mas está trancada a 7 chaves atrás de uma porta que só se abre com uma chave que quase nunca é forjada. A coragem de um líder poderoso que esteja disposto a sacrificar no altar do bem comum, sabendo que o fogo desse altar provavelmente consumirá sua carreira política. A verdade, portanto, nos leva a uma conclusão ainda mais sombria. O problema persiste não por ignorância, não por falta de solução, mas porque o sistema político em seu sentido mais amplo, é o mecanismo perfeito de autopreservação. Ele é projetado para se manter como está, pois o status quo beneficia diretamente aqueles que têm o poder de mudá-lo. Os deputados e senadores não querem extinguir municípios porque muitos deles começaram suas carreiras como prefeitos ou vereadores nesses mesmos lugares. As redes que os elegeram são alimentadas por essas estruturas. Os partidos políticos não querem porque esses municípios são fontes de filiados, de cargos, de controle territorial. O governo federal não quer porque precisa negociar com o Congresso, e se mexer nisso, perde apoio para tudo mais. É um jogo perverso de equilíbrio de poderes onde o interesse público é o grande perdedor. E nós, a sociedade, somos cúmplices dessa inércia, porque também não priorizamos isso. Nosso debate público é dominado por brigas ideológicas de superfície, por escândalos de momento, por polarização vazia. A reforma administrativa, o pacto federativo, a fusão de municípios são temas áridos, complexos, que não geram likes, não geram engajamento, não viram hashtag. Falta pressão social organizada, constante e inteligente para colocar esse tema na pauta. E a janela da oportunidade só se abre sob pressão externa intensa. E essa pressão simplesmente não existe na escala necessária hoje em dia. E a proposta de Guedes foi talvez o último suspiro de racionalidade do governo Bolsonaro. Seu fracasso espetacular sinalizou o fim da discussão. O tema morreu. Foi enterrado pelos próprios coveiros que ele pretendia eliminar.
A perspectiva é que centenas de municípios continuem definhando, drenando recursos preciosos que fazem falta em hospitais, escolas e universidades e estradas em todo o país. A população desses lugares continuará recebendo um serviço pífio, terceirizado, de baixíssima qualidade, e a classe política local continuará se aproveitando dessa estrutura de miséria para seu benefício próprio. A mudança só viria com uma conjunção astral, praticamente impossível. Um líder com poder máximo, carisma máximo, vontade de ferro e disposição para um suicídio político, aliado a um movimento social forte e informado que o cobrisse pelas costas. A probabilidade disso acontecer é tão remota que beira a zero. Assim, a verdade nos deixa com a mais dolorosa. Sabemos o que está errado, sabemos como consertar, mas somos impotentes para fazê-lo, porque o sistema, que precisa ser consertado, é o mesmo que controla as ferramentas do conserto. E é claro, a fusão de municípios é a solução de um problema em meio a vários, que também precisam de um líder fora da curva para resolvê-los. Sendo assim, ficamos com a mais pura e crua definição de um beco sem saída. E a única coisa que nos resta é esse fato. E aí, pessoal, o que acharam? Difícil ouvir, eu sei, mas às vezes a verdade é assim mesmo. Se esse conteúdo fez você pensar, se fez sentido, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Você acha que algum dia um político terá coragem de enfrentar esse problema? Ou vamos continuar nesse ciclo eterno? No mais, um abraço e até a próxima!